Qual é o seu propósito de vida, hein? Talvez você nem descobriu, ou talvez você descobriu, mas está perdido dentro deste propósito. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira e nós estamos iniciando o programa Instrução Diária, aonde nós estamos essa semana na série Propósito de Vida. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós estamos aqui e cada semana nós estamos em uma série e vamos estudando essa série até a sexta-feira, de segunda a sexta-feira. E a série dessa semana é Propósito de Vida. Na segunda-feira, nós aprendemos um pouco, na terça nós aprendemos e hoje, quarta-feira, vamos aprender um pouco mais. Então já pegue caneta, já pegue papel para nós entrarmos na aula de hoje. Mas lembre-se, deixe aí o seu joinha, deixe qualquer comentário e compartilhe para alguém. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. É importantíssimo você fazer essas 4 coisas para que você receba todas as nossas aulas, para que você receba todos os conteúdos, para que o YouTube entregue tudo para você. Antigamente, só se inscrever no canal era o suficiente para receber tudo, mas agora isso não está sendo mais o suficiente. Você precisa gerar uma relação com o YouTube para que ele comece a ter relação com você e te entregar tudo que nós colocamos aqui. Combinado assim? Então, pegue caneta e papel, porque nesta quarta-feira eu já quero começar o dia te dizendo o seguinte, acerca do tema dessa semana, que é propósito de vida. Servir é viver com propósito. Você precisa anotar isso. Não só ouça e fala, nossa, que profundo, que legal, como isso tem sentido. Não faça isso. Pegue um papel, pegue uma caneta e anote. Servir é viver com propósito. Todo mundo que está dentro do propósito, ele serve. Ele faz. E o que que tem a ver? O que que é servir? Servir é quando você faz algo independente se você tem retorno ou não. Preste atenção, eu não estou dizendo que você não mereça retorno. Eu não estou dizendo que o seu propósito não pode te dar retorno. Eu não estou dizendo que o seu propósito não pode te transformar, até mesmo transformar a sua vida financeiramente falando. Mas provavelmente você já ouviu isso que eu vou dizer. Quem vive no propósito não trabalha. Porque o trabalho, em alguns momentos ou em muitos momentos, você faz porque é uma responsabilidade ou porque você tem essa obrigação de fazer. Mas quem está debaixo do propósito, ele não tem peso, ele não tem dificuldade de viver esse propósito. Tendo dinheiro ou não, tendo resultado ou não, ele está servindo, ele está fazendo. Você está conseguindo entender isso? Então, servir é viver com propósito. E aí, olha só que coisa interessante que a Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia diz assim, ó: "Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir". E a pergunta que eu te faço: você acha que Jesus serviu, ou melhor, você acha que Jesus viveu o propósito dele nessa terra? É claro que sim. Aliás, ele veio com um propósito determinado e ele viveu esse propósito aqui. E é por isso que nós estamos nessa série, para você entender o seu propósito e viver o seu propósito. Jesus, ele tinha um propósito nessa terra e ele viveu esse propósito de forma excelente. E a Bíblia diz que ele não veio para servir, mas para ser servido. Uma outra informação que eu quero te passar e você precisa anotar isso, e isso nos faz lembrar também da história de Jesus, que foi alguém que tinha propósito de vida e ele viveu o propósito dele. Anote isso. A sua dor geralmente tem intimidade com o seu propósito. Essa é muito forte, essa é profunda, e se você entender o que eu estou te falando, você vai perceber o quanto isso faz sentido. A sua dor geralmente tem intimidade com o seu propósito. Vou tentar dar alguns exemplos aqui. Uma mulher que sofre muito, ou que sofreu muito na vida conjugal. Geralmente, mulheres que passam por isso serão mulheres que o propósito dela é ajudar outras mulheres, é gerar mulheres mais fortes, é ensinar mulheres a lidarem com essas coisas. Você está conseguindo entender ou não? Geralmente o seu propósito, ou melhor, o seu sofrimento, ele tá ele tem muita intimidade com o seu propósito. Então, se você não sabe ainda qual é o seu propósito de vida, analise as dores que você tem vivido. Elas são constantes? São recorrentes essas dores?
já fazem tempo. Eu não estou falando de uma dor que aconteceu há 10 anos atrás, ou de uma dor que aconteceu um tempo e você já superou, estou falando de coisas que constantemente acontecem. Isso pode estar inteiramente ligado com o seu propósito. Isso pode ser uma grande pista de que você está apontado para o seu propósito, para o que Deus tem para você, para o motivo pelo qual você veio, e talvez você não sabe. Porque Jesus ele veio para um motivo. A Bíblia diz que não os fez por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou em forma de homem. Ou seja, ele deixou o trono dele com um propósito, se fazer homem aqui nessa terra. E por causa desse propósito, ele sofreu, ele passou por muita coisa. Lembra, ainda que você não conheça muito a Bíblia, você deve saber um pouco da história de Jesus. Tem um momento que ele é pego no monte orando, ele é preso ali, e essa prisão é uma dor, mas estava levando ele para onde? Para o propósito. Depois ele vai ser julgado, depois ele vai ser condenado, depois ele carrega a cruz na via dolorosa, e a via dolorosa estava levando ele para onde? Para o propósito, para o Gólgota, para o local aonde ele seria pregado na cruz. E para que ele veio? Exatamente para isso, para cumprir esse propósito, de morrer por nós na cruz. No Evangelho de João, a Bíblia diz isso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele crê, para que não pereça, mas viva. Ou seja, deu como? Deu em sacrifício. E eu te pergunto, Jesus não viveu o propósito dele? As dores que ele passou não estavam levando ele para o propósito? Eu não estou dizendo aqui que você tem um propósito de ser crucificado na cruz, porque Jesus já fez isso por você. Mas talvez a dor que você passa está inteiramente ligado e te levando na direção do seu propósito. E quanto mais cedo você entender isso, menos você vai sofrer e entender que você está sendo carregado para um grande propósito que Deus tem na sua vida. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos dando continuidade a esta série Propósito de Vida. Nós vamos ter mais uma aula que eu tenho certeza que vai ser poderosa, assim como foi essa. Então se programe, já deixa o despertador aí preparado, já coloque ele para despertar para que você não perca. E até amanhã, que você comece um dia de forma extraordinária, que você faça um dia extraordinário, que a paz do Eterno alcance você aonde você está, que Deus